Pronto. Voltamos. Então, recapitulando aí. Durante a crise, nós temos três aspectos, né? Não Fugir da fugir da crise, crise. enfrentar a crise e paramos que durante a crise nós devemos aproveitar a crise para nós tirarmos os proveitos de algumas coisas, né? E eu citei aí que, primeiro, o relacionamento marcado pelo amor é mais importante do que as coisas. Muito bom. Segundo, o relacionamento marcado pelo amor não desiste diante das dificuldades. Terceiro. Terceiro, que é o que nós vamos falar agora, né? Isso. O o relacionamento marcado por amor está disposto a assumir novos Compromisso. compromissos. Precisamos entender isso. Isso é muito forte porque um relacionamento marcado pelo amor está disposto a assumir novos compromissos. Um relacionamento marcado pelo amor. Então, o amor, ele marca. O amor, ele carimba. O relacionamento de fidelidade. Ele atesta que aquele relacionamento é real, é concreto. Meu Deus, é muito forte. Uma pessoa vem a Cristo por causa do amor, certo? Certo? Só que não é genuinamente um amor genuíno, por quê? Porque ela ainda não conhece. O relacionamento marcado pelo amor, como nós estamos vendo aqui, Ruth diz o seguinte: o teu Deus, o teu Deus, o teu Deus será o meu Deus. Mas antes dela afirmar isso, ela afirma uma coisa antes. Qual? O teu povo é o meu povo. O teu povo é o meu povo. Para só então ela dizer, o teu Deus também será o meu Deus. Tem gente que quer o Deus de Noemi, mas tem gente que não quer o povo de Noemi. Consigo entender. Consegue dar uma explanação sobre isso? Eu vou fazer uma explanação aqui sobre o pessoal da igreja e o senhor faz na família. Veja bem, irmão. Quantos e quantos irmãos não vão para a igreja com sentido de superioridade? Se dizem crentes, se dizem que vão cultuar a Deus, mas critica o louvor, critica o sermão do pastor, critica a vida do irmão, critica a palavra que o irmão prega, critica tudo. Você não quer aquele povo, você não aceita aquele povo, mas você quer o Deus daquele povo. Então, irmão, já pega essa lição para você. Primeiro, ame o teu próximo. Porque se você não amar o seu próximo, que você pode tocar, que você pode conversar, que você pode falar, você nunca vai amar um Deus que você não vê. Nunca. Se a Bíblia diz, se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo, né? Meu Deus. Como? Impossível, né? Não tem condição. Por isso que o novo mandamento que Cristo deu é esse. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu irmão como a ti mesmo. Então, pastor, a Ruth, o verdadeiro amor, a gente entende que ele é moldado, é isso? Ao longo de experiências, de convivências. Justamente. Porque ela diz o seguinte, né? O teu Deus, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Ela estava disposta a começar um novo recomeço para a sua vida. Ali ela estava dando o início, trazendo isso para a família. É aquele que se desliga para dentro da família. Aquele que se desliga da família, como diz lá em Gênesis, porém, né, o varão será da sua casa, nossa sua mulher, ambos serão uma só carne. Ali é um novo começo. Ali é um novo recomeço para a vida dele. A partir dali, começa tudo novo. A Bíblia diz, e deixará, não desprezará, entendeu, irmão? Porque tem uns aí que usa essa coisa. Já vi pastor, já vi pregador dizendo que a família é inimiga, que, meu Deus, irmão, para com isso, onde foi que você aprendeu isso? Se converte, vale rapaz. A Bíblia de novo, né? A Bíblia diz, deixará. A Bíblia está dizendo que você tem que formar uma família, que você tem que produzir, que você tem que multiplicar. Não que você tem que abandonar a sua família. Vigia, rapaz. Se a própria Bíblia vai dizer lá
na frente que honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha só que coisa. Tem gente que se usa disso para fazer igual os fariseus fizeram. Tu dizia que era corbã para não dar uma oferta para o pai, para não cuidar do pai. Colocava um costume. Vigia, rapaz. A família é a base de qualquer homem. E a gente vê que o problema hoje, Santo, que se instala hoje, né, até se criou-se um certo preconceito desse quesito noras e sogras. A gente usa muito esse texto aqui para casamentos, né? É um paradigma, né, pastor? Então, e não é um... Isso é um misticismo cultural, pronto. Misticismo cultural. É um misticismo cultural. Inventaram isso daí. A Bíblia vai de contramão disso daí. A Bíblia diz, lá em Gênesis 26, 34 e 35, que quando Esaú tomou aquelas duas mulheres lá, a Judite, lá, eu não lembro o nome da outra agora, por esposa, disse que foram amargura de espírito para Rebeca e Isaac. Né? Quando a Bíblia diz assim, ó, honra teu pai e a tua mamãe, no original, no hebraico, está assim, é você casar olhando para suas origens. Honra pai, honra mãe, como muitos pensam aí, né? Dessa forma que muitos pensam aí. É casar olhando para suas origens. Por quê? Se ele casa olhando para o pai e para a mamãe, se ele vê que o pai está aprovando, vai dar tudo certo. Você sabe que normalmente quando a pessoa está no início do relacionamento, ele quer negligenciar tudo, quer pular todas as leis, quer que seja do jeito dele, né? E lá, normalmente, a menina, quando ela está apaixonada, né, isso se torna um objeto do seu desejo, que nós chamamos de concupiscência, o desejo desenfreado por esse objeto, que é a anomalia do pecado. A pessoa não tem controle por isso. Ela não consegue se controlar. Ela não consegue se controlar. E a mãe está vendo, o pai está vendo que aquilo não é uma boa opção para ela, ou para ele. Mas ele não consegue ouvir. O pai está dizendo, minha filha, meu filho, isso não é uma boa opção para você. Porque o pai está tendo uma visão ampla de todo o ambiente. O pai tem experiência, o pai já passou por aquilo. Já passou por aquilo. E se ele está alertando, não é pelo seu mal, é pelo seu bem. O que acontece? A pessoa não dá ouvidos e vai embora. Daqui a pouco, na maioria das vezes, volta chorando, volta triste, volta com o olho roxo. Ouve o conselho do mais velho, que é mais sábio. E por quê? Porque quando o texto diz honrar pai e honrar mãe, é você casar olhando para suas origens. Eu não estou dizendo que é o seu pai que tem que escolher. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo se há um olhar de aprovação nesse relacionamento. Entendi, faz todo sentido. É muito atual, porque hoje em dia todo mundo virou dono do seu nariz. Todo mundo é dono do seu nariz, né? Mas na visão de Deus, segundo os padrões de Deus, a família, a história de um pai de família, começa no pai dele e termina no filho dele, segundo a Bíblia. Se seguir o padrão natural das coisas, a história de um pai de família começa no pai dele e termina no filho dele. Essa é o plano que Deus fez para o homem, o plano original, né? Agora, o texto diz também, o Santo, que lá em Miqueias 7,6, fala o seguinte, eu vou ler aqui, Miqueias 7,6. O profeta Miqueias previu muito desentendimento nos lares, entre noras e sogras. Uma realidade comum no nosso dias. O próprio Jesus predisse isso. Quando Miqueias fala que vai chegar um tempo que noras se levantarão contra sogras, né? Serão inimigas do lar. Eu tenho uma pequena revelação para falar sobre isso. Manda. Pode soltar? Solta. Jesus ele vai ampliar essa visão, né? Jesus vai dizer que serão 5 na casa, lá em Lucas 12, 53 e 54. Jesus disse que será filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra. Jesus disse que haverá 5 numa casa, esses 5 se dividirão. Por quê? Porque nesta casa
É isso que ele está falando. Se converterá ao evangelho. Se entregará ao evangelho. Muito forte. E haverá uma divisão dentro dessa casa. Meu Deus. Porque os primeiros a não apoiar, por exemplo, o seu ministério, são os que estão dentro da sua casa. E quem persiste no ministério, é porque assim, uma vez eu li um livro, todo mundo conhecido, ele é Quem é Quem na Bíblia, que vai todos os personagens e ele vai explicando. Quando chegou em Tiago, irmão de Jesus, o autor, além de explicar que ele era irmão de Jesus, ele fez uma breve explanação. E o autor colocou que quando a família de Jesus foi com a corda para amarrar ele, dizendo que ele estava louco, Jesus disse que a família dele eram os discípulos, porque estavam com ele pregando o evangelho, certo? Pregando o evangelho. O autor disse que aquilo foi uma semente, que aquela atitude de permanecer firme no que acredita, no evangelho, permanecer firme no evangelho, não se incomodar com a opinião opositora de quem é próximo, plantou uma semente em Tiago e isso veio fazer dele a ser um grande líder da igreja no futuro. Glória a Deus. E é porque estamos se encaixando aqui totalmente dentro do tema, porque é justamente sobre isso que eu queria falar. Porque, veja bem, você está dividido, né? Porque tem um lá dentro que é cristão, para você ver que normalmente a maioria, o que é que a maioria faz? Se expande para fora. Se expande para fora. A sua casa fica vazia, fica assolada. Ele não consegue ser coluna dentro da sua própria casa. Por isso que a pessoa não consegue lutar por aquilo que acredita mais, né? Pela sua família. Ele entende que ali, por aquele conviver com aquela pessoa nunca vai conseguir ouvir a mensagem da mulher. Talvez o que esteja fora é mais fácil do que o que está dentro de casa. Mas pastor, e o único tesouro, irmãos, perante a Bíblia que a gente pode granjear e levar para o céu é a nossa família. O único tesouro. Porque em questão de dinheiro, Jesus disse não ajuntar esse tesouro na terra, onde a traça e ferrugem e o oxidam, né, o consome. Mas a família, quando a gente evangeliza a nossa família, eu e a minha casa servimos ao Senhor e vamos morar no céu. Então, esse é um ponto em que nós cristãos, nos dias de hoje, não podemos desistir de forma alguma. A gente tem que bater nessa tecla, não é isso, pastor? Muito. Nunca desista. O livro de Ruth é um exemplo disso. É essa união, é essa aliança inquebrável. Você sabia que lá em Provérbios 17 fala o seguinte: ama o amigo em todo o tempo, que no dia mal nosso irmão. É muito forte, porque a Ruth e a Noemi, elas compartilharam da crise juntas. Elas compartilharam da morte do Elimeleque, do Malom, do Quelion, de todo o sofrimento, de toda a decadência. E as pessoas de fora, né, pastor, elas não acompanham, elas acompanham com o sentimento ou até com o olhar. Mas na convivência, na pele, é a nossa família que nos acompanha, né? É a nossa família que nos acompanha. Então, o relacionamento marcado pelo amor é mais importante do que as coisas, como a gente viu lá no início, certo? Só que a gente aprende aqui a primeira graça no caráter de Ruth. Meu Deus. No caráter? No caráter. Por quê? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ela teve misericórdia de Noemi. Dá para abrir Mateus aí, capítulo 5, versículo 7? Mateus 5. 5, 7. Vamos lá. Pode ler? Pode ler. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia.
O texto não diz que eles terão misericórdia. Alcançarão. Alcançarão. Aquele que age com misericórdia com alguém, ele vai conseguir alcançar. Porque a misericórdia é um atributo de Deus. E Deus é justo, só pode abençoar alguém ou fazer algo na vida de alguém se aquele alguém fizer por outra pessoa. Por outra pessoa. Por isso que diz que eu não vou ter misericórdia, eu vou alcançar a misericórdia. E aí se encaixa com o que o santo já falou, né? Amar o teu próximo. Amar o teu próximo. Ruth, ela agiu com fidelidade e lealdade com Noemi. E nisso ela vai ser recompensada lá na frente, então, que a gente vai ver sobre isso. Fidelidade e lealdade são duas características que estão no caráter de Ruth. Ou seja, são duas características de quem é misericordioso. De quem é misericordioso. Porque ela agiu de misericórdia para com Noemi. Essa é forte. Essa é forte. Então, quando você age com misericórdia com alguém, com lealdade e fidelidade, você encontrará esta misericórdia. O texto diz que você terá ela, porque ninguém é digno de misericórdia. Então, pastor, a gente não pode dizer que é misericordioso. O nosso caráter que vai falar por a gente. Vai falar por nós. Fidelidade e lealdade. Porque se a gente for ler, não dá para falar sobre, se a gente for ler esse contexto do reino aí, de encontrar misericórdia, fala daquilo que será encontrado ou dado em secreto. Daquilo que o meu pai me dará em secreto. Algo que eu não esperava, que ele virá e me recompensará em secreto. E lá em Lamentações diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Pois a cada manhã, as misericórdias do Senhor. O motivo de eu estar de pé hoje. Eu não estou de pé hoje porque eu sou justo, porque eu sou bom, porque Deus teve misericórdia e a sua misericórdia me alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca vai ser pela força do nosso braço, né? Nunca, porque ninguém seria digno. Então, pastor, deixa eu fazer uma aplicação bem rapidinha. Então, varão, você aí que se acha o profeta, tá? Que acha que Deus opera na tua vida por causa do jejum ou da oração que você faz, não é, tá? Fica claro, é Bíblia. Lamentações 3:24, se eu não estou errado no texto. Se eu não estou errado no texto. Está dizendo que é pela misericórdia de Deus. Então, para de querer se achar, porque esse é um princípio de Satanás. Soberbo. Vigia, varão, vigia. Então, a gente está vendo aí, Santo, que o relacionamento marcado pelo amor é mais importante do que as coisas, né? Quando ele é mais importante do que as coisas, ele acompanha duas coisas. A fidelidade e a lealdade. Certo. O relacionamento, primeiro relacionamento marcado pelo amor, ele é acima de sobre todas as coisas, ele acompanha duas coisas, a lealdade e a fidelidade. Certo? Forte, certo. Número 2, que a gente... Tô reprisando aí, tá? Amém. Irmão, a gente está reprisando porque a gente está chegando na parte final e a gente vai resumir, tá? Então, para que você entenda, que você não fique perdido. O relacionamento marcado pelo amor, número 2. Não desiste diante das dificuldades. Ele acompanha duas coisas. A determinação e a disposição. Disposição. Por quê? Porque Ruth estava disposta a seguir a Belém. E estava determinada aquilo. Ela falou o seguinte: não me inste, não me atormente mais para que eu volte. Porque se você ler o versículo 18 aí, o versículo 18. Vendo Noemi que Ruth estava firmemente decidida a segui-la, deixou de insistir com ela. Algumas traduções vão dizer: vendo Noemi que Ruth estava de todo, esse todo, quando a Bíblia dá todo, é todo o coração, todo o sentimento, toda a convicção que uma pessoa pode ter. Então, a determinação, a disposição acompanha o relacionamento marcado pelo amor que não desiste diante das dificuldades. Número 3, que a gente acabamos de frisar anteriormente, o relacionamento marcado pelo amor está disposto a assumir novos compromissos, como a gente acabou de falar, e ele acompanha duas coisas com ele. A diligência e a obediência. Diligência por quê? Porque, olha o que ela diz aí em Ruth, capítulo 2, versículo 2. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: permita-me que vá ao campo.
e colherei espigas daquele que me favorecer. E a sua sogra lhe disse: vai, minha filha. Algumas traduções está aí de minha filha. 3:5. E ela lhe disse: tudo o que me disseres, farei. Então, ela tinha diligência e obediência. Então, olha pastor, só, o segredo do sucesso. Quem está disposto a assumir novos compromissos, uma pessoa disposta, ela é uma pessoa obediente, né? Uma pessoa obediente. O teu Deus agora será o meu Deus. A gente precisa recorrer ao seguinte. Eu vou ler aqui uma coisa muito interessante que eu vou só acompanhar aqui dentro do judaísmo para entender esse negócio da obediência aí, né? Os irmãos vão dando glória aí. Comenta o seguinte, que é a saída dela durante essa caminhada, quando eles estão em Belém até a chegada na cidade, né? Tem esses comentários estão nos Targums sagrados. Então tá o seguinte, a partir dos nossos rabinos, a memória abençoada, deriva o 24 Machits, né? Que vai falar o seguinte, se um prosélito em potencial viesse converter, nós informaremos de algumas punições por violar os mandamentos, para que ele decida renegar, olha que interessante, para que ele decida renegar de sua intenção de se converter, ele poderá renegar pelas palavras. Então, por que eram ditas essas palavras? Para que eles apertavam para que o camarada viesse desistir, porque o judaísmo, a conversão ao judaísmo, não é só uma tradição, não é só algo cultural, é um comprometimento com toda a Torá e com toda a lei. Então, ela exige, né? Exige. Então, aqui tem interessante que o Targum mostra a fala por trás de Noemi, que a Bíblia não conta. Quando Ruth dá aquelas afirmações, tem uma fala por trás, que é os passos da conversão ao judaísmo. E diz o seguinte, você pode aprender com Noemi, ela disse. Noemi disse, abre aspas, não podemos nos aventurar fora dos limites 2.000 côvados, além dos limites da cidade num dia de Shabat. Ou seja, Ruth, nós não podemos andar no dia de sábado mais de 1 quilômetro. Sabe o que Ruth respondeu para ela? Para onde você for, eu irei. Ela continua dizendo o seguinte, Noemi disse, somos proibidos de permitir que uma mulher seja isolada com um homem que não seja seu marido. Não permitisse, Israel, uma mulher ficar sozinha com um homem que não fosse seu marido. Ruth respondeu, aonde você se hospedar, ali também me hospedarei. Noemi então disse, somos proibidos de permitir que uma mulher se isole diante com um homem. Aí ela continua o seguinte lá embaixo. Noemi diz, nossa nação está separada das outras nações por 613 mandamentos. Sabe o que Ruth falou? O teu Deus será o meu Deus. Será o meu Deus. Meu Deus. E o teu povo será o meu povo. Noemi diz, a idolatria é proibida para nós. E Ruth respondeu, onde você morrer, eu morrerei, porque há 4 tipos de julgamento, não vamos entrar nesse assunto aqui, dentro de Israel, de acordo com Beit Midim, né, que é a casa do julgamento. Enfim, o que eu queria falar o seguinte aqui é sobre essa palavra, obediência. Que ela nesse relacionamento, que é diligência e obediência. Ruth, quando ela chegou em Belém, quando ela não falou somente umas palavras, eu queria que as pessoas entendessem isso, não sei se o senhor me entende. Quando ela estava caminhando, ela não falou o seguinte assim, olha, eu vou fazer tudo isso, mas quando chegou lá, ela não viveu nada do que ela falou. Porque tem pessoas que falam algumas declarações, mas que não vivem aquilo que eles falam. Por exemplo, tem pessoas que fazem voto de casamento, mas não cumprem o voto durante a vida. Então, pastor, as nossas atitudes, elas têm que ser as nossas falas, é isso? As nossas falas. Muito forte. Teoria sem prática é hipocrisia. Posso dar uma aplicação? Pode. Paulo, lá em Efésios 3, fala o seguinte, eu oro
para que vocês tenham a plenitude do Espírito Santo de Deus. Olha que lindo Paulo está falando. Eu oro para que vocês tenham a plenitude do Espírito Santo de Deus. Paulo até então estava falando de uma teoria. Mas no capítulo 3, versículo 14, Paulo ele muda a linguagem. E por esta causa eu me ponho de joelhos. Paulo está praticando o que ele está falando. Entendo perfeitamente. Toda a família. Vou dar um exemplo, outro exemplo. A gente não pode ser hipócrita, o senhor já fala, a gente não pode ser hipócrita dentro de casa, principalmente a gente que é líder, que é pai, que é marido, que é esposo, que é o sacerdote da casa, de falar para as pessoas na rua uma coisa, subir no altar e pregar uma coisa, dedicar a ser um demônio. Não pode. Meu Deus. Não pode, você não pode pregar que Jesus cura, que Jesus faz, que Jesus que batiza com Cristo, mas a sua casa está largada, está abandonada. E nos dias de hoje tem muito isso aí, né, pastor? A gente vê muito isso aí, viu? E outra coisa, Ruth não devia mais nada a Noemi. Mas olha o que Ruth diz. Porque tudo que você me disser, eu te farei. Tanto é que a própria Ruth, a própria Noemi despede ela, né? Ela não tinha nenhum compromisso mais com ela. Muito forte então, isso daí. São duas coisas que devem acompanhar. A diligência, porque a diligência porque ela se propôs a ir à colheita, rebuscar as espigas. Ela primeiro pediu, deixarei-me ir atrás daquele que eu achar graça. Então, ali temos a diligência. Nós temos a obediência, porque ela pede a Noemi. Ela não podia ir sem pedir, porque ela não tinha nenhum compromisso com ela mais. Então, mesmo sem compromisso. E aí que é o bacana, né, pastor? Porque assim, ela não tinha mais nenhum voto que entrelaçava ela, que obrigava ela a ser obediente, nem muito menos ter a diligência de pedir para Noemi para ir para o campo. Justamente. A Ruth viveu a própria graça no tempo da lei, porque ela não tinha a obrigação, a imposição, e mesmo assim ela teve a boa vontade, digamos assim, de servir por espontânea vontade. É muito forte isso daí. Muito forte. Então, o que a gente está vendo aqui, nesse terceiro tópico, que o relacionamento marcado pelo amor está disposto a assumir novos compromissos. Quando você fala que esse novo relacionamento que você tem para com Deus, para que você tem com a sua família, para com você tem com a sua esposa, com o seu lar, com o seu marido, com os seus filhos, você está disposto a assumir novos compromissos. E você não pode dar para trás naquilo que você fala. É muito forte. Você tem que manter sua palavra de pé. O que Ruth fala, ela vive tudo que fala. Podemos continuar? Amém. Tá claro ou peço do outro exemplo? Não, tá muito forte. Vocês entenderam aí, né, gente? Eu tô acompanhando tudo. Essa didática dessa live tá muito boa. Tá muito digeridinho, muito fácil de vocês entenderem. E esses temas aqui, essas explanações, são temas difíceis. Mas o pastor Youssef está digerindo tudo muito bem digeridinho pra gente. Então, irmão, pega a tua parte, que eu tô pegando a minha aqui, eu tô recebendo. Eu também tô recebendo aqui em nome de Jesus. Essa mensagem eu prego ela domingo, tá? Ô, glória. Vamos lá, quarto lugar. O relacionamento Jorginho, marcado pelo... Senhor, Jorginho. O relacionamento marcado pelo amor, olha que interessante, é uma aliança que nunca pode ser quebrada. Posso repetir? O relacionamento marcado pelo amor é uma aliança que nunca pode ser quebrada. Lê o versículo 17 aí. Quarto tópico. Deixa eu mandar um abraço pro amigo Jorginho Tcherem. Jorginho Tcherem, é uma bênção, meu irmão. Você é um profeta de Deus. Eu lembro no dia que a gente se encontrou lá na Missão Mundial Graça e Paz, lá no Apóstolo Paulo Moura. Foi tremendo, foi poder de Deus puro aquele dia. Deus abençoe. Glória a Deus. Versículo 17, né? Isso. Ruth, capítulo 1, versículo 17. Onde quer que morreres, ali também morrerei, e ali serei sepultada.
Juro diante do Senhor Jeová, e faça-me o que Até aí, lhe aprouver. só a parte A. Só a parte A. Onde quer que Depois, morreres, onde quer que morreres. ali morrerei eu. Então, posso falar? Fala tudo. Ruth era bem mais jovem do que Noemi. Era óbvio que ela sabia que Noemi ia partir primeiro do que ela. Certo? Certo. E ela está dizendo o seguinte: mesmo depois da morte, a minha palavra contigo ainda continuará de pé. Vou continuar sendo fiel. Meu Vou continuar Deus. sendo fiel. Isso aqui é comentário exegético, irmão. Ruth ousadamente diz: onde quer que morreres, ali morrerei eu. O compromisso do amor não se extingue com a morte. Porque o amor esperaria a morte da Noemi e ela continuaria sendo fiel. Ela não iria voltar para Moab no dia que Noemi morresse. Ela não iria voltar para os deuses de Moab no dia que Noemi morresse. Ela não ia voltar para a casa dos seus pais. Ela estava decidida. Dizer assim: Noemi, que Deus seja testemunha disso hoje, do que eu estou falando com você. Que nem a morte consiga separar. Aonde você for morrer ali, eu também serei sepultado. Eu não vou voltar mais para Moab. E aí a gente vê hoje em dia o juramento é da boca para fora, né? Juramento da boca para fora. Pessoas que fazem juramento no altar, mas com qualquer coisinha, eles voltam, se separam. É uma aliança que não pode ser quebrada. Nem a morte. Conheço um português. Eu falei: tu é um bicho ruim. Tu é tão ruim que nem mensagem para mim tu manda. Tu só podia ser português. Ele falou: vocês brasileiros falam que ama muito fácil. Da mesma forma que vocês falam que ama, vocês traem. Misericórdia. E aí se encaixa no que o Santos está falando, né? Que a gente fala uma coisa e quebra aquilo que fala. Prega uma coisa e quebra aquilo que prega. Promete uma coisa e não cumpre com aquilo que prometeu. Isso é falta de princípio. Por quê? Porque a diligência, né, e a obediência são princípios. São princípios. E a gente é muito interessante, Santos, que isso eu acho que isso aqui talvez seja uma das grandes características de Ruth, né? Porque isso fala das virtudes que havia sobre a vida de Ruth. Meu Deus. Primeira, a virtude dela é lealdade, fidelidade e lealdade. Segunda, determinação e disposição. Terceira, diligência e obediência. E quarto, uma boa reputação que ela vai ter na sociedade quando chegar lá. Certo? As pessoas vão dar testemunho dizendo que ela era uma boa mulher exemplar. O próprio Boaz dá testemunho dela. Agora, como eu falei, esta aliança que não pode ser quebrada, hipótese alguma, né? Isso é o crivo de que um relacionamento estabelecido por Deus nunca será quebrado. Meu Deus. Um relacionamento estabelecido por Deus nunca será quebrado. É um triângulo. Um triângulo. Um triângulo. E nesse Deus triângulo... Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Justamente. E de um lado desse triângulo, de um lado do outro está o casal. E quanto mais em cima do triângulo eles estiverem, estarão mais próximos de Deus. Então, pastor, um triângulo. Deus, o Pai, é o cabeça. Jesus Cristo faz o papel de marido, tendo que amar a esposa. E a esposa faz o papel do Espírito Santo, consolando o marido nas horas difíceis. Meu Deus do céu, Pegou. pastor, o que é isso aí? Eu peguei. Então, para que esta aliança não seja quebrada, Deus tem que estar no meio. Deus tem que estar no meio. E o problema é que quando você se distancia um do outro, né? Quando você vai se distanciando um do outro desse triângulo, você automaticamente também vai se distanciando de Deus. Meu Deus, muito forte. E é impressionante, então, porque você está dentro de um lugar
formando um triângulo, aí você pode pensar que está perto de Deus, mas você está lá embaixo, você está longe. Está lá embaixo. O seu relacionamento mostra isso. O relacionamento dessa pessoa. Meu Deus. É muito forte. O relacionamento Marcado pelo amor. É tem uma aliança coragem, que nunca é uma aliança que nunca será quebrada. que nunca será quebrado, que não pode ser quebrado. Porque o amor, ele é mais forte do que opiniões, do que circunstâncias, do que as provações. Tudo isso, Ruth e Noemi, elas estão dando esse ensinamento para a gente. De que mesmo as provações, a distância, porque elas vão percorrer aí 80 quilômetros, elas chegam à cidade, elas chegam sem prestígio, sem fama e sem a ajuda de ninguém, porque a Bíblia não vai dar relato que elas têm ajuda. São tempos difíceis, mas elas perseveraram. A perseverança também é muito importante, porque a perseverança, ela vai além da esperança. A perseverança, ela nos leva a um caminho, ela nos leva a um caminho excelente para vivermos a verdadeira fé. E aquele que abre mão e decide acompanhar, independente das circunstâncias desfavoráveis, para servir a Deus, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 23, deixa eu abrir aqui. Capítulo 26, versículo 23, diz o seguinte: e o Senhor, porém, pague cada um a sua justiça com a sua lealdade. Deus não vai ficar em dívida com você. E o Senhor pague a cada um Com a conforme sua justiça e a sua lealdade. justiça e lealdade. Justiça Deus só e vai lealdade. pagar para quem for justo e leal. Leal. Então a Ruth, ela foi isso, né? Porque quando ela vai com a Noemi, sem ter obrigação de ir, ela se torna uma pessoa justa. E como é que você que Deus está nessa história? Qual é? Explica pra gente. Agora aí é com o mestre. Explica pra nós. Ruth, capítulo 4, versículo 16 aí. Tá na mão. Ruth 4:16. Então, Noemi tomou o menino, colocou em seu seio e tornou-se a sua ama. A sua ama, né? E olha o que diz o 17 agora. E as vizinhas lhe deram o nome e lhe disseram: nasceu um filho a Noemi. E chamaram-no Obed. E ele foi o pai de Jessé, pai de Davi. Nasceram um filho a Noé. Pai, mas o filho não é de Ruth? Meu Deus. Isso aqui é tremendo. Isso é o que, pastor? A boa reputação leva a isso? A boa reputação leva a isso. Você sabe por que a boa... Noemi tem um filho, não tem? Mas olha o que é Deixa eu... Misericórdia. Tem 1 Samuel aqui. Misericórdia. Você tem o versículo aí que fala assim, eu não estou achando ele aqui, Ruth para as mulheres assim, Ruth para ti é melhor do que 7 filhos? Peraí. Achei, é o 15. Tá. Ela diz o seguinte: ele te será criador da alma e conservará a tua velhice, pois a tua nora que te ama teve, e ele... Olha só quem veio dar um alô aqui. Quem veio participar com a gente. Glória a Deus. Como é o nome dele? Gabriel. Gabriel, paz e graça. A paz do Senhor, pastor.
Fala aí, pastor. Eu quero interagir. Vou deixar ele aqui no finzinho. Pra ele já ir pegando o costume. Glória a Deus. Então, Noemi diz no versículo 4, capítulo 4, versículo 15, as mulheres dizem, né? Isso. As mulheres testemunham o seguinte: Noemi, Ruth é para ti melhor do que 7 filhos. O número 7 na Bíblia é um número muito extraordinário. Uma mulher que tinha a concepção de 7 filhos na Bíblia era um número totalmente perfeito por Deus. Sim. Era um número extraordinário por Deus. E as mulheres estão dizendo, esse número perfeito, Ruth, é para ti mais do que perfeita. Meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou falando de crise agora. Ah, Em meio às crises, às tempestades que se levantam, pelas melancolias que a gente cria, pelas amarguras que a gente leva sobre a nossa vida, e por a gente não saber aproveitar isso, nem tudo que está acontecendo durante a crise é ruim, nem tudo que está acontecendo diante das nossas amarguras é motivo para a gente chorar. Deus está mexendo nos seus pauzinhos e está trabalhando. Ruth é um exemplo claríssimo disso. Enquanto Noemi está dizendo que a vida dela era amargurada, que tudo estava difícil, que tudo estava indo de mal a pior, que ela não tinha mais motivo de ser chamada Noemi. Olha o que Ruth está dizendo, cara. Eu vou largar tudo, vou te seguir, Noemi. O teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo, onde quer que fores, irei eu. Mas ela não. Esse aqui é um problema gravíssimo, Santo. Porque quando você se fecha para esta amargura, quando você começa a murmurar durante a crise, você não consegue enxergar as coisas boas que estão acontecendo na sua adjacência. Você não consegue ver as coisas fluírem ao seu derredor. E isso é muito importante nos dias de hoje, porque o que mais a gente tem visto é que as frustrações aí que as pessoas têm levam elas a menosprezar, né, digamos assim, aquilo de bom que Deus colocou na vida delas. De bom que Deus colocou na vida delas. Por exemplo, menosprezam seus cônjuges, os seus filhos. Esquecem aí de pessoas que Deus levantou para colocar do lado delas, para ser do lado dela. Um instrumento de Deus, para ser porta-voz de Deus na vida delas. Então isso é muito importante. Paz. Para mim agora, essa hora. Pastor, eu acho que já está dando tempo aqui, viu? Está bem próximo. Falta 10 minutos. Dá para me falar o quinto ponto? Eu vou fechar. Quinto lugar. O relacionamento marcado pelo amor tem coragem de fazer juramentos solenes. Vou repetir. O relacionamento marcado pelo amor tem coragem de fazer juramentos solenes. A parte B do versículo 17 é o seguinte: Ruth termina a sua fala com Noemi no seguinte: faça-me assim o Senhor que bem lhe aprover. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth não faz promessas, não só faz promessas, mas faz promessas sobre juramento. E juramento é coisa séria. Olha o que aqui diz no Salmo 116. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? As pessoas gostam muito desse texto, né? Mas eles não lêem o versículo seguinte, que diz assim: subirei no monte santo de Deus e diante dele cumprirei todos os meus votos diante da sua presença. Tá a resposta do versículo 16. Salmo 116, cumprir os votos, ser fiel àquilo que falou, né? Ser fiel àquilo que falou. Porque as pessoas botam interrogação para isso. E o que eu vou te dar, Senhor? Eu não tenho nada para te oferecer. Tudo que tem na minha vida, verdadeiramente, não terá para te oferecer. Deus, se você entregar, se não entregar, Deus continua sendo Deus. Mas, do juramento que você faz, você tem que cumprir sua palavra.
o cristão, ele deve cumprir a palavra dele. Pastor, E Ruth é um exemplo. então assim, quando a pessoa faz um juramento e cumpre com o juramento, então Deus faz o cumprimento daquele voto e daquele juramento ser vitalício e valer a pena? Deus Sim. realiza aquele juramento? Meu Deus, é muito Sim. forte isso. Deus assina aí embaixo. Posso dar um exemplo? Pode. Elias disse, não vai servir segundo a minha palavra. Em outra passagem, ele diz o seguinte, Deus falou, Elias, sobe ao monte de... vai lá dizer, depois do dia que Acabe matou Nabote, ele falou, vai lá falar para Nabote que eu vou matar ele. Sabe o que Elias fez? Chegou lá e falou assim, Deus falou que os sangues de Jezabel virão cãos e Jezabel será morta a portas dadas, os cãos lamberão o seu sangue. Deus, olha o que Elias está dizendo, Deus tem que arrumar cachorro agora para lamber sangue. E ele falou o seguinte, e tu acabou, morrerás lá em cima no monte de Gileade. Deus não tinha falado nada disso. Deus não tinha falado nada disso. Deus só falou que ia matar Acabe. Verdade. Mas o profeta foi lá e acrescentou. Acrescentou. O profeta tinha crédito com Deus. Né? Tinha crédito com Deus. Então Deus foi lá e cumpriu a palavra do profeta, assinou embaixo. Então, o que eu darei ao Senhor durante todos os juramentos que a gente faz diante de Deus, né? As promessas do juramento, ela não somente faz um juramento de promessa, mas faz na presença de Deus. Ela empenha a sua palavra e coloca nela a síntese do seu juramento. Ela afirma uma aliança e das garantias a perenidade deste pacto. Você sabe o que ela está dizendo? Que o Senhor me castigue se isso não for verdade, que eu vou fazer. E a gente para para entender que tem tanta gente sofrendo, né? Tanta gente na miséria, tanta gente porque brinca com coisa séria, né? Brinca com coisa séria. Se você vê que você não cumpre, é melhor você não fazer. Então nós fechamos aí estamos fechando, concluindo dois versículos só, hein? Dois versículos. Ruth 17, 18. Só para quem está ouvindo, para ficar gravado, a gente vai trazer essa explanação no Facebook, porque lá não tem limite de tempo, a gente não se preocupa. A qualidade é melhor, lá pelo que eu vi, o áudio lá também é melhor. A gente vai fazer essa live lá no Facebook. A gente vai combinar aí se a gente faz segunda ou terça-feira, enfim. Mas que a gente vai fazer por lá, a gente vai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu queria fechar dizendo que durante a crise, não fuja da crise. Não murmure durante a crise, mas que vocês venham tirar proveito da crise. Se aproveitar das coisas boas que acontecem, porque tem muitas coisas boas que na próxima live a gente vai falar, quando tiver sobre isso, a gente vai falar das coisas boas durante a crise aí, que estão acontecendo, que as pessoas não conseguem enxergar, que só estão conseguindo ver as coisas negativas. Né? Eu só antecipo uma coisa boa, a união, a unidade da família se reunindo novamente. Hoje nós vivemos num tempo muito corrido, onde não temos mais tempo para a família. Tem pessoas que estão dentro de casa, se comunicam com o outro por telefone celular. Isso aí é um absurdo, né, pastor? Porque você não tem nem palavra cabível para descrever uma coisa dessa. Porque é o cúmulo do absurdo, a sociedade está se encaminhando para o isolamento. E o isolamento não faz parte da eclesia, da igreja. Não é eclésia, tirados para fora. Como que você vai sair para fora se você é preso, cativo de você mesmo, cativo de um celular, cativo de uma rede social, cativo de uma opinião, cativo de 4 paredes? Então a gente nunca vai conseguir exercer o chamado de Cristo, nem anunciar a Cristo, sendo cativo de coisas fúteis, né? Que podem ser usadas para outros meios, né? Eu queria encerrar, não sei se vai dar tempo aí, eu queria só ler aqui,
Ah, ainda tem 5 minutos. Eu vou ser breve. Segundo o Globo, né? Segundo o jornal Globo, o jornal Globo, ele fala o seguinte: o coronavírus, denúncias de violência contra a mulher têm aumentado cerca de 35% no mês de abril. Durante a quarentena, dados divulgados que foram do 180 do Ministério da Mulher, a Família dos Direitos Humanos, e registrou um total de 1,3 milhão de atendimentos telefônicos em 2019. As denúncias de violência feitas ao canal 180 tiveram um aumento de 30% nessa quarentena, 35,9% nesta quarentena. Violência contra a criança, né? Isso aqui é muito interessante, esses dados aqui, porque eles não fazem parte da organização governamental, mas foi um dado muito importante que eu achei interessante. Eles estimam que 85 milhões de crianças e adolescentes entre 2 anos e 17 poderão se tornar as vítimas de violência física, emocional e sexual nos próximos 3 meses em todo o globo. Então, é uma coisa muito séria, né? Não deu tempo a gente entrar sobre esse assunto delicado aí, mas acredito que numa próxima a gente vai falar mais detalhado sobre isso. A gente vai tratar, sim, sobre isso, porque é muito... Irmão, a gente está 2 horas falando praticamente em 2 versículos, né? Né? A gente vai tratar assim, introdução, né? A gente faz o seguinte, a gente trata sobre... A gente foca mais sobre isso. Amém. Vai fazer uma oração? Faz aí, pode orar. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer nesse momento, ó Deus amado, Senhor da glória, por o Senhor ter nos concedido essas 2 horas, Senhor. Que quem ouvir, Deus amado, possa ser enriquecido com essa mensagem, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o teu servo mais e mais, a sua casa, a sua família, Senhor. Que a cada dia o Senhor possa dar graça à minha vida, Deus amado, Senhor da glória. E que nós possamos estar de pé, Deus amado, para continuar nesta obra extraordinária de levar a tua palavra, Senhor. Somente a tua palavra, Senhor. Sem mais delongas, Senhor. Nós te agradecemos e que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada. Em nome do Messias. Amém. Amém. Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Shalom, Leculano.